aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo, ao nosso canal. Esse vídeo aqui é da série do nosso S520 e eu queria falar um pouquinho a respeito de bateria, de como que a gente vai alimentar tanto o rádio quanto o drone. Eu não falei ainda, mas a bateria que eu vou usar nele é essa aqui, ó. Eu vou até desligar aqui um pouquinho do carregador. Essa aqui que eu quero usar, ó. É uma boa bateria, é uma 3S, dá para ver aqui as 3 células, né? E ela tem 5,2 amperes de liberação de energia e ela tem um fator relativamente bom, que é o fator 3. Então é uma boa bateria para esse drone. Essa questão do número de células é importante, porque determina a voltagem final que sai pelo cabo da bateria que é conectado ao drone. E esse segundo cabo aqui, para quem ainda não acompanhou nos vídeos anteriores, ele é o cabo que faz o balanceamento das células na hora da carga. Isso é importante e eu queria chamar atenção para isso. Por quê? Porque eu estou criando aqui um evite pilha para o nosso controle remoto. Eu tinha esse outro controle remoto aqui da FlySky. Eu comecei a série falando do preto com o preto. Pequenos. E utilizar essas baterias para estar carregando aqui para estar energizando o nosso controle remoto. Essas baterias aqui, elas são de 3,7, tá? Na verdade, o que eu precisaria era 3,2, porque o carregador ele tem 4 pilhas AA. Cada pilha é 1,6 com a carga máxima. Então daria 3,2. Como a gente sabe que esses componentes eletrônicos eles têm uma margem de tensão que eles trabalham, porque quando a bateria começa a cair a energia, a tensão dela cai, consequentemente muda o número, não é, que está sendo utilizado pelo componente. Ele tem uma margem. Eu andei lendo o manual dele, ele vai de 4,2 até 6 volts. Ele coloca como 6 volts a máxima. Mas como a gente sabe que tem uma margem, eu vou estar arriscando usar essas duas baterias aqui. E vamos ver, se der certo vai ser bacana. Se não, eu vou queimar aqui o rádio, né? Porque está realmente fora da especificação. Mas eu não acredito que ele vá dar problema não. Porque como eu falei, a maioria dos componentes eles têm uma margem boa de tensão para cima e para baixo da especificada, tá? Então eu vou colocar essa bateria, eu vou aproveitar esse mesmo vídeo para falar da carga. Antes de você sair para voar, obviamente você tem que estar com tudo carregado. Então é um cuidado especial que você tem. Você tem que carregar a bateria que vai voar no drone e tem que carregar ou arrumar um jogo de pilha novo para o teu radiocontrole. No nosso caso aqui eu vou carregar essas pilhas. Vou colocar ele aqui, ó. Falando um pouquinho do carregador, esse carregador é muito legal, ele é super automático. E ele reconhece já a bateria. Quando você liga ele na tomada e a bateria está plugada, ele já reconhece quantas células, qual a amperagem dela e ele já se autoconfigura, tá? Para estar carregando a bateria. Eu vou falar um pouquinho dele. Para quem não conhece ainda esse tipo de componente, é fundamental porque essas baterias você não pode dar uma carga direta
sem o balanceamento, que senão você vai jogar muita energia numa das células. E esse vídeo aqui, como eu estou trabalhando com esse projeto de Evita Pilha, vai ser bastante didático para entender essa questão. Então aqui, ó, esse cabinho, a primeira coisa que tem que entender é esse cabinho, ó. Esse vermelho, ele está conectado no polo positivo da primeira célula. O segundo na emenda, porque elas são ligadas em série, tá? Então o negativo dessa vai no positivo da segunda, o negativo da segunda vai no positivo da terceira e o negativo é o último que vem para cá da terceira. Obviamente, então, se você for medir a tensão entre os dois cabos da extremidade, que é o positivo e o negativo, positivo da primeira célula com o negativo da última, tem que dar a soma da voltagem das três, tá? E o balanceamento é feito por quê? Porque você divide, aí você consegue ver qual que é a tensão da primeira, se usar o primeiro e o segundo cabo, se usar o segundo e o terceiro cabo, você sabe qual é a tensão da segunda, e finalmente quando você usa os dois últimos cabos, você vai saber qual é a tensão da terceira. É assim que esse carregador trabalha, ele vai medindo a tensão das células, vai bloqueando a energia que vai para uma ou para outra, até que as três cheguem no máximo delas, que é o 3.7, tá? Nesse caso de bateria, tem bateria que é um pouquinho mais, tem um ponto a mais, vai para 3.8, que é a high voltage que eles chamam. Não é o caso dessa aqui, só uma observação. Então, vamos colocar essa aqui para carregar e eu quero falar um pouquinho desse projeto Evita Pilha. Olha lá. Ele tem aqui, ele vai de 3, ou melhor, de 2 células, que é o nosso caso aqui que eu vou fazer, até 6 células. 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então é isso. É o que eu já expliquei. Eu vou plugar primeiro o cabinho aqui, ó, de 3 células. No slot apropriado, vou fazer a conexão da bateria na parte de carga mesmo, onde ela vai carregar mesmo, e agora já vou colocar na tomada. Talvez fosse interessante, deixa eu mostrar antes, eu acho que é interessante, deixa eu mostrar antes, esse bichinho aqui também é um conhecido aí do drone modelismo. Na verdade, ele é um alerta de bateria baixa. Por quê? Porque se você deixar baixar muito a tensão da bateria, pode estragar a célula, porque a célula, ela cola, é que nem bateria de carro. Ela cola, a célula cola um lado no outro, você perde a bateria ou perde a célula da bateria. Pode acontecer com uma, pode acontecer com duas ou com todas. Se você deixar a tensão cair demais, você tem que deixar ela guardada com a tensão média, 3.885, 3.85 por célula. Esse carregador também faz isso. Ele carrega a bateria para carga de armazenamento. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso também. Então, ó, para mostrar como é que funciona aqui, ó, se você olhar atrás desse dispositivo, ele tem aqui o polo negativo e o positivo do outro lado. Se você pegar o negativo e jogar com o negativo, ele funciona, ó lá. O que ele está falando aqui, ó? Célula 1, 4.02, célula 2, 4.23, 4.14 a 3, todas 12.4, tá? É isso que ele está falando. Ele vai medindo a voltagem total da bateria e a voltagem das células 1, 2 e 3, porque essa aqui é uma 3S, são 3 células. Normalmente a gente pode deixar isso aqui, mas vai gastando a energia dela e ela apita. Você configura ela e ela apita na hora que atingir uma tensão pré-determinada. Normalmente a gente coloca 10,5 para uma célula 3S, tá? O mínimo para evitar de dar problema em alguma célula, tá? Visto isto, vamos colocá-la então para carregar. Vou voltar a conectar aqui. Conectar aqui e vou ligar ela na tomada.
Olha lá. Perceba, ela já estava configurada como LiPo, né? Que é a Lithium Poly bateria. Ela, ó, balanceamento, carga de balanceamento, belt charge, 3S já reconheceu. Liberar por ela para jogar, isso vai determinar mais ou menos o tempo de carga. Se você colocar muito alto isso aqui, vai esquentar, porque a tensão ela vai passar do carregador para a bateria muito rápido, porque você vai estar abrindo muita corrente. Então, o número indicado aqui é 1,5 é bom, 1 é bom também para uma carga lenta, né? Pessoal que está acostumado com bateria, carga lenta. Quanto mais lenta, na verdade melhor, mais a carga fica retida na bateria. Estando pronto, você aperta o Start, segura, ele faz uma nova checagem e diz para confirmar com Enter. Pronto. Então, olha lá, ele pegou a energia a tensão da... Ó, coincidiu dele estar terminando a carga nesse momento. Eu já tinha deixado ela para carregar um tempo. Quando ele termina a carga, olha que legal. Ele fala que o valor final ficou com 12,6, diz que está cheia, full, e pronto. Tem uma forma aqui, ó, que você consegue ver a carga de cada uma delas, ó. Se você apertar esse segundo botão aqui, ó, 4,2 em cada uma, que é a corrente máxima, tá? Dessas células que a gente chama de nominalmente 3,7. A carga máxima é 4,2, tá? E ela vai caindo com o uso, tá certo? Normalmente. Então, é isso aí. Com isso, a gente já sabe, ó, que essa 3,7 mais essa 3,7, na verdade, quando elas estiverem carregadas, elas vão dar 8,4 e não os 6 que ele exige, tá? Aí é que mora o perigo. Mas como eu falei, eu acredito que ele tem uma tolerância, tá bom? Então nós vamos fazer esse teste aí. Vou deixar esse negócio aqui de lado, já está carregado, eu posso até desligar. A minha bateria, então, ó, ela está pronta para o voo, tá bom? É essa bateria que nós vamos colocar no drone para voar. Vou colocar ela aqui de lado, deixar o carregador um pouco por aqui, porque depois nós vamos usar o carregador mesmo para carregar essa nossa Evite pilha que a gente está criando. Como é que vai ser esse nosso Evite pilha? Eu já preparei aqui o rádio. De que forma? Esse aqui é o cabo dele mesmo, ó. Se a gente virar aqui, ó, esses dois cabinhos vão conectados aqui. É só para você poder desmontar, tá? É a conexão do circuito interno dele. A alimentação, ela vem, ó, por esses dois cabos aqui, ó, e entra num desses dois aqui. Se não me engano é nesse aqui, ó, tá? Então a alimentação entra para aqui. O que eu fiz? Eu fiz um paralelo, uma ligação paralela, ó, com esse conector aqui, esse acho que é J6, se não me engano. Esse conectorzinho aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar a minha energia por aqui. Em vez de colocar aqui as 4 pilhas, que daria 1,6 cada uma, né? 3,2 o par, 6,4, eu vou colocar 8,4. Momento, optar para não fazer uma carga completa. Eu posso jogar uma carga menor na bateria, posso começar a trabalhar nela exatamente com essa tensão, colocar 3,2 em cada uma, tá? Posso fazer isso também, para evitar, mas eu acredito que ele vai aguentar. Então tá, visto isto aqui, eu preciso preparar o que seria uma bateria de 2 células, para dar a tensão que eu preciso para alimentar o meu rádio. Então, vamos deixar um pouco de lado aqui.
E vamos falar um pouquinho das baterias aqui, de como é que é esse projeto aqui, como que a gente vai estar fazendo, então, criando essa bateria de duas células, né? Uma 2S. Como é que a gente vai estar criando uma 2S a partir de duas 1S? Primeira coisa, vamos dar uma medida na tensão das baterias. Que nem eu falei, elas nominalmente elas são 3,7. Vou colocar o positivo no positivo, o negativo no negativo e vamos ver o que o nosso multímetro aponta. No caso, trabalhando com voltímetro, 3,6. Ela está com uma carga boa, 3,67. Não está descarregada. Vamos ver essa outra. 3,69. Aí, tá legal. Eu posso vir aqui também com esse medidor, porque ele também serve para vários tipos de bateria, né? Desde a 2S até, aliás, desde a 1S, né, até 8S. Esse carinha. Vamos testar então essas aqui, ó. Novamente eu vou pegar aqui o negativo, o ponto negativo, que fica aqui embaixo, e vou botar o negativo nele aqui. Olha lá. Ela mostrou 1S e qual que é a tensão. Ela mostrou aqui 3,87, tá? Um pouco diferente do que estava ali. Tá? Vamos medir a outra aqui também, ó. Vou botar um negativo aqui. 1S, 3,77. Tá? Eu poderia ligar já essas baterias, que eu já estaria com uma tensão suficiente para alimentar o meu controle remoto. Mas vamos falar agora especificamente do projeto. Como eu mostrei o funcionamento da célula, eu falei, bom, aqui esse cabo é o que vai levar o 4S. Então ele está no negativo da primeira e o positivo da última. E esses aqui, como eu falei, ele vai estar com o positivo da primeira, a junção entre o negativo e o positivo entre a primeira e a segunda, e assim por diante até o negativo da última. É esse cabo que nós vamos estar simulando aqui nesse projeto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou precisar ligar o negativo desta bateria no positivo desta. Bateria, ele é igual da bateria, ó, tá? É o mesmo tipo, que no caso aqui é a fêmea. Eu vou estar usando para transferir a energia para cá, para o controle, tá? Então esse cabinho aqui, ele vai ser semelhante a esse aqui, ó, ao grande, tá certo? E os outros dois cabos eu vou usar justamente para positivo e negativo, tá? Um para cada lado, positivo e negativo. Por sua vez, esse aqui também, ó, eu vou ter que ligar o positivo desse no positivo daquele e o negativo desse no negativo desse, tá? É isso aqui, ó. E esses dois aqui, ó, eles vão entrar no meio dessa forma aqui, ó. Eu vou ligar o negativo de um no positivo do outro, aqui, ó. Vou ligar esses dois juntos. E vou ligar o positivo junto, esse positivo junto com esse e esse negativo junto com esse, tá? Eu vou fazer essa
soldagem aqui e eu volto então para mostrar para vocês como é que ficou. Ele já não precisou nem mexer no gabinete, ele já tem uma área, um furinho aqui, ó, já de fábrica mesmo, ó. Ele passa legal, tá? Deixar, obviamente, esses dois cabinhos de fora, né? Acho que até aqui assim é bom, dando o suficiente aqui para a gente estar plugando no carregador. E a parte de dentro, a gente vai estar organizando a bateria. Eu acho que fica legal uma aqui nesse cantinho, eu já tinha mais ou menos visto que dava para encaixar, ó. E a outra nesse cantinho. Com com uma cola, pode ser uma cola quente ou mesmo uma fita adesiva, de qualquer forma você pode estar prendendo. E aí então a gente vai ligar aqui, fazer as conexões entre as partes, né? E essa aqui, que é a da energia, vem aqui, ó.
Que também eu vou até soltar daqui para ficar mais fácil. E ela vem aqui, ó. Bang. Aí, ó, vamos virar ele ao contrário, antes da gente fechar, né? Voilá! Com isso a gente fez um evita pilha e agora a única coisa que falta para fazer o voo do drone é a gente estar fazendo a calibragem do acelerômetro e a calibragem do giroscópio dele aqui junto com o aplicativo. No próximo vídeo provavelmente eu vou estar fazendo isso, essa calibragem final, e vou estar já saindo com ele então para fazer o primeiro voo teste ainda pelado, né? Ou seja, sem a câmera e sem o SD. Tá bom, gente? Se você gostou, dá o teu polegar para cima. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber as novidades e eu vejo você com certeza no próximo vídeo. Tudo de bom e até lá!